Muito bem, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre a última aula da Escola Bíblica deste trimestre, que fala sobre a Viva a Tua Obra. Hoje é a última aula e ela vai falar sobre Aviva, ó Senhor, a Tua Obra, uma referência ao livro de Abacuque. Um livro muito interessante, muito importante. Eu leio bastante ele, eu procuro me aprimorar nele, porque ele traz uma mensagem muito grandiosa para a nossa vida. Poucas pessoas, por ele ser um profeta menor, e ele ter sido mencionado na Bíblia somente em dois, três versículos, né? E a menção dele, na verdade, está no seu primeiro capítulo e no segundo, que é utilizado o nome dele, além do livro de Bel e o Dragão. No caso do dragão, ele é mencionado também, né? Ele é mencionado como tendo sido pego pelo cabelo e levado até Daniel, né? Mas esse Bel e o Dragão é um livro apócrifo, então nós não reconhecemos ele como bíblico, né? Mas é um livro histórico, apócrifo, e menciona Abacuque, ok? Mas vamos tentar focar na mensagem de Abacuque, porque nós vamos tentar hoje, meus amados irmãos, aprender sobre o agir de Deus, no mundo, na vida dos seres humanos e dentro da igreja, num contexto geral, né? Num contexto geral. Nós não temos aqui hoje a ambição de entender aquilo que não nos compete. Deus, ele tem muitas coisas que ele não nos apresenta, nos dá o conhecimento, mas nós precisamos aqui apenas tentar entender aquilo que ele permite que nós percebamos dele. Nós temos que ter uma percepção a respeito dele. Nós vamos tentar trazer alguma coisa para os irmãos. Então nós hoje falaremos bastante sobre Abacuque, né, que ele é conhecido como o profeta do avivamento. É o profeta do avivamento. O nome Abacuque significa abraço, abraçado, né? Abraço. Então, nós temos esta tradução, então é dessa forma que nós devemos entender e já começar a perceber essas coisas, né? Então, nós veremos, meus amados irmãos, que o avivamento, como nós já aprendemos, ele vem através de um momento de angústia ali pelos pecados que se comete, né? E que esta angústia, este sofrimento pelo qual você está passando, é ele que vai te levar a uma contínua oração, a uma contínua busca da presença de Deus, e assim você vai buscar o quê? Vai buscar ser restaurado e ser reavivado, ou seja, avivado nesta relação com Deus. Entendendo sempre que a palavra de Deus, meus irmãos, é elemento fundamental para o avivamento. Então nós aqui vivemos falando para vocês que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos tirar e esclarecer as nossas dúvidas, nós precisamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus, porque é isso que é crucial e fundamental para que nós possamos estar avivados nesta relação, crendo realmente em tudo isso, sabendo, conhecendo a verdade de Deus, para que nós tenhamos uma vida mais avivada, um relacionamento mais aprofundado, uma fé muito mais firme, muito mais forte, né? Porque é ela que traz em si aquilo que foi exposto através dos discípulos inspirados, né? São as escrituras sagradas que trazem esse avivamento através daquilo que está escrito, daquilo que nos é apresentado, não é verdade? A palavra de Deus nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Isso está lá em João 8,32. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Então nós precisamos entender que para conhecer a verdade nós temos que buscar ela, nós temos que entender, nós temos que buscar o conhecimento, buscar saber desta palavra, a total verdade da relação dela conosco. Então, nós sabemos, meus irmãos, que existe muito pecado no mundo. Muito pecado no mundo. Aliás, nós vemos isto claramente de perto e nós vemos claramente de longe também.
Nós vemos isso no nosso bairro, nós vemos na nossa cidade, no nosso estado, nós vemos no nosso país. Por fim, nós vemos isso em todo o mundo. Mas nós vemos isso principalmente na nossa família. Porque na nossa família nem todos são cristãos. Nem todos acreditam em Cristo, nem todos têm essa comunhão e essa relação, né? Então existem dentro da nossa família, mesmo que nós não reconheçamos isso, pessoas más. Mas eu não quero falar aqui da família. Da família nós vamos falar no próximo trimestre. O próximo trimestre inteiro vai ser sobre a família. Eu só quero deixar claro que nós também temos e tomamos conhecimento de todos esses pecados, de todos esses erros, também dentro da nossa família. Nós podemos ter um irmão, um tio, uma tia, uma pessoa próxima que tem esse perfil como nós estamos falando e estaremos falando hoje aqui. Então, além do bairro, além do estado, da cidade, do país, nós temos também muito próximo de nós pessoas más, pessoas gananciosas, pessoas que são idólatras, pessoas que adoram e oferecem culto e sacrifícios a deuses estranhos. Aquele Deus escrito com a letrinha minúscula ali, a deuses estranhos, né? Então, pessoas que adoram outras, adoram entidades, né? Então, nós estamos aqui, meus irmãos, falando da apostasia, nós estamos aqui falando da heresia e das obras da carne que nós comentamos na semana passada, na nossa aula da semana passada, que está lá em Gálatas 5, de 19 a 21. Né? Então, nós estamos aqui falando de pessoas que levam uma vida inescrupulosa. Nós estamos aqui falando de pessoas sem nenhum respeito por Deus ou por quem quer que seja. Nenhum respeito por Deus ou por quem quer que seja. Né? São pessoas que, mesmo tendo ouvido falar de Jesus, pouco ou nada se interessou, e se o fez, não teve ou manteve o devido zelo na relação com ele. A pessoa até ouviu falar de Deus, tomou conhecimento, viveu aquele momento dentro da igreja, viveu aquele instante dentro da igreja, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, mas ele não manteve o devido zelo na relação com ele. Ou seja, ele não deu continuidade a tudo isso, permitiu que as influências de fora falassem mais alto do que aquilo que foi dito nas igrejas. E depois eu vou trazer para vocês uma leitura que eu vou ler para os irmãos, que eu anotei e eu escrevi aqui, a respeito de um livro que fala sobre este assunto. Eu preferi escrever para não fugir daquilo que o autor fala, né? Então nós precisamos prestar muita atenção, né? Muita atenção sobre isso, o que nós temos que ouvir, o que nós ouvimos na igreja, nós temos que aprender a filtrar, nós temos que aprender a discernir o que é certo e o que é errado para que nós possamos nos manter avivados nesta relação, né? Então, meus irmãos, nós estamos hoje, com certeza, vivendo o fim dos tempos, né? Esse é o início do fim dos tempos. Esses tempos eles serão trabalhosos, conforme Daniel e Lucas declaram de uma maneira muito, muito clara para todos nós, né? Nós vemos claramente tudo que foi anunciado por Cristo como o tempo do fim, né? E ele nos alertando ali em Mateus 24:4 para que nós não permitamos que ninguém nos engane, que ninguém nos leve à perdição, porque muitos se apresentam como Cristo. Hoje mesmo temos aí um Henrique Cristo, não estou falando nada dele, mas muitos se apresentariam e se apresentam como Cristo, como sendo poderosos, como fazendo e acontecendo, e assim eles vão enganando muitos cristãos, inclusive, meus irmãos. Então nós precisamos discernir bem esta relação, com quem é que nós estamos verdadeiramente nos relacionando. Na aula passada eu já falei para os irmãos que a gente muitas vezes vai na igreja, a gente excluindo os verdadeiros cristãos, em busca de pastores com o sapato engraxado, com o terno assim, um pastor que fala bem, bonitão, né? Um pastor charmoso. Estamos indo lá buscando esse tipo de relacionamento, mas não, nós temos que ir na igreja buscar um relacionamento com a palavra de Deus, e esses aí estão aí enganando a muitos. Nós precisamos entender que esse alerta de Deus, nós temos que estar com ele presente na nossa vida e nessa relação, né? Ele alertou também que nós ouviríamos sobre guerra, sobre rumores de guerra,
sobre nação contra nação, reino contra reino, também sobre fome, peste, terremotos, né? Mas ele deixou claro também o quê? Que era para que nós não nos assustássemos com tudo isso. Para que nós não nos assustássemos. Por quê? Porque isso seria apenas o princípio das dores, meus irmãos. O princípio das dores. Se isso que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores, imagina como será o tempo do fim. Verdadeiramente após o arrebatamento da igreja. Meu Deus, é uma coisa que nós temos que pensar muito, 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 muito e ter muito temor a Deus, reverência a Deus e nos entregarmos verdadeiramente a Ele para que nós possamos estar entre esses, entre os salvos, meus amados irmãos, né? Entre os salvos. No versículo 9, ele deixa claro que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados por todas as nações, e alguns até serão mortos, né? E por todas essas coisas que ele nos preveniu que aconteceria e que irá acontecer, e que eu acredito que já estejam começando a acontecer, ele nos alerta que o amor de muitos se esfriaria, né? O amor de muitos se esfriaria. Ele disse que haverá aflição como nunca antes na história. Nós não podemos nos esquecer disso. Aflição como nunca ocorreu na história. E ele deixou uma pergunta para que nós pudéssemos ficar com ela na nossa mente aqui, encucado, né? A pergunta foi: porventura achará o Senhor fé na terra quando da sua volta? Ele achará fé na terra? Com tudo isso que está acontecendo, o amor de muitos se esfriando, meus amados. Será que ele achará fé na terra quando ele voltar? Vejam bem, os dois maiores sinais da vinda de Cristo são a multiplicação da iniquidade. Nós estamos vendo isso aqui, fartamente no mundo. A iniquidade se multiplica a cada segundo, a cada décimo de segundo. E o esfriamento do amor. Nós já vemos aqui hoje em dia relações que ocorrem somente por interesse. Acabou o amor, você não ama de verdade. Eu não estou me referindo aos cristãos verdadeiros, eu não estou me referindo a você, não estou me referindo a mim, não estou me referindo a pessoas cristãs, a pessoas que amam de verdade. Eu estou me referindo num contexto geral, o mundo. O amor do mundo se esfriou. Nós vemos hoje guerra simplesmente por guerra. Nós vemos hoje uma pessoa desqualificar a outra sem motivo nenhum. Então, esses são os dois maiores sinais, eles estão aí, às claras, vistos a olhos nus, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Ou seja, a completa falta de fé, meus irmãos. A completa falta de fé, a completa falta de relação com Deus, a completa falta de relação com a palavra de Deus. As pessoas hoje, elas se esquecem de buscar, elas se esquecem de ler a Bíblia, elas se esquecem de participar de uma aula como essa, onde elas serão forjadas através do conhecimento com poucas palavras. Nós não precisamos ter nada de cor, nós precisamos ter dentro do nosso coração. Você não precisa mostrar o seu avivamento com um pulo, rodopio, você tem que mostrar o seu avivamento com a presença de Deus, do Espírito Santo dentro de você, no seu coração. Então nós precisamos urgentemente voltar a ter uma relação com Deus e com a sua palavra. O mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê que a corrupção está tomando conta do mundo inteiro. A corrupção está tomando conta do mundo inteiro. E assim, meus amados irmãos, ele vai vir e ele vai trazer o quê? A destruição para a humanidade. Isso está lá em Mateus 24, versículo 37. Eu falo dele trazer a destruição, não estou falando com a minha boca, estou falando com a minha boca, mas estou falando pela palavra de Deus. Mateus 24, versículo 37. Então eu não estou colocando palavras nos acontecimentos ou acrescentando nada, eu estou falando para vocês o que vai acontecer segundo a própria palavra de Deus. Ali como nos dias de Noé, aconteceu nos dias de Noé, não é verdade? Só restou quem? Ele e a família dele. Está lá em Gênesis 7, 17 a 24.
Restou apenas ele e a família dele. Então Deus veio como justiça. Ele veio como justiça. Né? Ele alertou também, através da sua palavra, que esta sua vinda seria como nos dias de Ló. Né? Como nos dias de Ló. E todos nós sabemos o que estava acontecendo ali. Né? Depravação moral. A depravação moral ela era tanta que prevalecia naquele local o quê? A prática da homossexualidade. Sem críticas políticas, sem críticas ideológicas. Eu estou falando para os irmãos sobre a Bíblia. Prevalecia ali a prática de homossexualidade. E ali nós sabemos e vemos claramente escrito que choveu ali enxofre ardente sobre a cidade de Sodoma. Né? Então, vocês vejam que o juízo divino, ele vem, e muitas vezes ele vem de uma maneira que vai ocorrer a punição mesmo aqui em vida. Então nós temos que estar alerta a essas coisas, nós temos que estar separados para Deus. Separados para Deus. Nós precisamos nos ater, nós precisamos ver que muitas dessas coisas vai acontecer até mesmo para nós que somos cristãos, porque muitos cristãos estão envolvidos com isso hoje. Nós podemos falar de pastores praticando esses tipos de atos, nós podemos falar de padres, de coroinhas, de sacerdotes praticando esse tipo de ato, esse tipo de pecado, esse tipo de erro, né? Então, vejam bem, meus amados irmãos, nós cristãos não estamos isentos de viver essa situação, é por isso que nós temos que ter uma luta contínua contra o pecado, nós temos que resistir, perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este será vitorioso. Né? 1 Timóteo 4, no seu versículo 1, ela diz o quê? Que nos últimos dias muitos apostatarão, né? Da fé, que eles darão ouvido aos demônios devido a aceitarem ouvir mentiras, meus irmãos. Isso vai cauterizar a mente deles. Então, quando você está num lugar que você está ouvindo mentiras, e você está ali participando, prestando atenção, deixando que aquilo entre dentro do seu coração, você está dando ouvido a demônios. Porque o pai da mentira é o diabo. Se bem que a palavra diabo ela foi uma palavra que ela não está na Bíblia, é uma palavra que ela foi colocada, mas nós temos esse linguajar hoje, nós temos isso aqui, uma coisa latinizada, foi latinizado, então podemos dizer dessa maneira, né? Então, a gente ouvindo essas mentiras, aceitando essas mentiras, acatando elas como verdade dentro do nosso coração, a gente ouve essa mentira hoje, a gente fica na dúvida, mas não vai esclarecer. A gente fica na dúvida, mas não vai atrás para saber. Então a gente fica na dúvida, mas aí amanhã ele fala de novo. Passa mais 15 dias, ele fala de novo. Passa mais um mês, ele fala de novo. Aquilo começa a se tornar verdade para você dentro do seu coração. Um coração enganado? Não. Um coração ingênuo? Até pode ser. Mas a culpa está em você. Então você vai responder por isso, vai responder por essa sua imobilidade diante de mentiras que lhe são contadas e de permanecer, que perseverem em você as dúvidas, que permaneçam dentro do seu coração dúvidas. Você ouve, o Espírito Santo te alerta, tem alguma coisa errada, mas você fala, depois eu falo com o pastor, depois eu pergunto para o irmão. Passa mais 15 dias, você ouve de novo. Passa mais um pouquinho, como eu já disse, daqui a pouquinho aquilo se tornou uma verdade na sua vida. Então, meus amados irmãos, nós vemos assim que a falta de conhecimento, a falta de relacionamento com Deus e de relacionamento com as Escrituras Sagradas, ou seja, uma leitura, ela pode te levar, sim, à apostasia e ao abandono da fé cristã e da sã doutrina. Porque você começa a aprender uma mentira, quando você vai onde se fala a verdade, você fala, nossa, esse fardo ele é pesado. Por quê? Alguns pastores, como nós vamos entender hoje, eles tornam o fardo pesado. Nós vemos aí que há pouco tempo atrás você não podia assistir televisão, Coca-Cola é pecado, um vestido, se tiver no joelho ou para cima do joelho um dedo, é pecado. Sabe, a barba é pecado. Então nós vemos pessoas enganando o povo, tornando o fardo de Cristo, o jugo de Cristo,
É pesado, e nós sabemos que ele mesmo diz que o jugo dele é leve. Então, não permita que pessoas imponham mentiras e não aceite essas mentiras. Né? Então, nós precisamos nos relacionar sempre com o Espírito Santo, com Deus e com as Escrituras Sagradas, conhecendo ela e aprendendo dela, com pessoas que realmente querem ensinar, com pessoas que buscam verdadeiramente este conhecimento. Né? E essa relação com essas pessoas, ela com certeza vai te levar a essa apostasia. Lembre-se sempre, né, que até esta profecia de Mateus, ela ainda não houve. Por quê? Porque ainda não houve o arrebatamento, mas nós entendendo esse princípio do fim, nós já começamos a prestar atenção no que está acontecendo neste momento com a gente, né? E da mesma maneira que nós vemos isso claramente hoje, aconteceu também no tempo de Abacuque. O povo estava com os ouvidos cauterizados, estavam cheios de pecado, né? E Abacuque, vendo tudo aquilo, ele clamou a Deus para que Deus avivasse a sua obra, para que Deus trouxesse um avivamento, trouxesse uma comunhão, que aquele povo entrasse novamente em comunhão com Deus. Parece até mesmo, meus irmãos, uma cópia do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. As pessoas estão fazendo o que quer, da maneira que quer, se comportando da maneira que eles acham que deve. Deus não existe, e se existe, como é que pode uma pessoa pensar dessa maneira? Deus, meus irmãos, ele respondeu a Abacuque, e ele prometeu mandar uma grande nação para trazer o juízo contra a desobediência do povo. E Deus falou para Abacuque, né? Escreve isso. Olha a invenção aí dos outdoor, né? Escreve isso em uma tábua grande, e escreva com letras grandes para que todo mundo que passe veja aquilo que vai acontecer e eles possam se arrepender. Isso me leva a lembrar de Jonas, que Jonas foi a Nínive, falou sobre o castigo de Deus, Nínive se arrependeu e não foram castigados. E aqui em Judá, em Jerusalém, em Judá, eles não se arrependeram, eles não buscaram novamente a comunhão com Deus. O que é que eu estou fazendo aqui com os irmãos hoje? O que é que os irmãos vão estar fazendo amanhã com os outros membros da igreja? Alertando eles para não caírem em pecado da maneira como nós estamos falando hoje, para que eles possam buscar a Deus. Então nós estamos hoje servindo de alerta, como serviu de alerta a Abacuque, como serviu de alerta a Jonas. Não quero aqui me colocar como profeta. Eu não me considero um profeta, mas eu me considero uma pessoa que leva e apresenta a palavra de Deus como ela está nas Escrituras. Então é isso que nós temos que fazer, tentar levar um avivamento a todas as igrejas, a todas as pessoas, um conhecimento a mais, né? E Deus, meus irmãos, ele respondeu para Abacuque, ele prometeu mandar essa grande nação, né? E essa grande nação, ela iria tornar o juízo de Deus sobre o povo de Israel, né? E assim o profeta ficou ali meio confuso, né? Ele pensou assim, como poderia Deus usar uma nação mais ímpia do que Judá para exercer juízo sobre Judá? Né? Ele pensou, poxa, nós estamos em pecado, o Judá está em pecado, tá? Agora, como é que Deus vai usar uma nação que eram os caldeus, né? Que são os babilônicos também, são os babilônios, né? Vai exercer juízo sobre Judá? Como é que Deus vai fazer isso? Então ele ficou ali meio confuso com essa relação. Então ele contra-argumentou com Deus, né? Ele contra-argumentou com o Senhor, né? Ele contra-argumentou, dialogou, falou, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, sabendo que Deus ele tem o controle de tudo, né? Deus ele tem o controle de tudo. Mas eu vou, até aqui eu falei, e agora eu vou contextualizar para vocês. Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias, então ele viveu um pouco antes da invasão dos caldeus ali em Judá, um pouco antes. Mas ele é contemporâneo também de Ezequiel, de Daniel, tá ok? De Ageu, de todos esses profetas menores ali.
Mas ele viveu essa época um pouco antes, então ele viu a degradação do povo de Israel. Então ele clamou pelo avivamento, mas o povo não atendeu. Então o que acontece? Ele se achou assim, como é que Deus pode pôr os caldeus, os babilônios contra nós, eles são muito mais ímpios do que nós. E aí Deus falou ao coração dele que seria dessa maneira, né? Então aí no capítulo 2 ele já entende mais ou menos o que está acontecendo, ele entende que o justo vai passar por toda aquela tribulação, vai passar por todos aqueles problemas, mas ele escreve lá, no capítulo 2 ele escreve que o justo viverá pela fé. Não interessa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo, aquele que é justo, ele vai viver pela fé, meus amados, ele vai viver pela fé, independente do que está acontecendo. E no capítulo 3, na verdade é um salmo, né? A gente pensa que Salmos só está ali no livro de Salmos, mas não, tem vários salmos em toda a Bíblia, e aí é um salmos, né? Quando ele versículo Abacuque, capítulo 3, versículo do 17 a 19, né? Ele fala assim, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? Eu vou ler agora isso aí, eu não vou nem prosseguir, né? Olha, maravilhosa a palavra, é maravilhosa essa palavra. Eu vou deixar para ler para vocês entenderem. Poderia falar aqui, mas é maravilhosa. Ele entende o quê? Que o juízo divino ele vem através de quem Deus quer. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus ele faz as coisas da maneira como ele quer. Deus ele controla todas as coisas. E ele trouxe ali o juízo através dos caldeus. Ele mostra que depois disso os caldeus vão pagar o preço de ter exagerado naquele castigo sobre o povo de Judá. Vão pagar o preço sobre tudo isso. Eles serão também castigados, né? Mas ele entende que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né? Que o produto da oliveira minta, eu ainda te louvarei. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que preparar o nosso coração dessa maneira. Dessa maneira que nós temos que preparar o nosso coração. Mas muito bem, esclarecidos alguns pontos sobre este assunto, vamos fazer a leitura oficial da Escola Bíblica, né? Que está em Abacuque 3, 1 e 2 e 16 a 19. Tá ok? Então vamos lá. Abacuque 3, de 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto, ou seja, um salmo. O salmo é um canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da sua misericórdia. Então ele está pedindo a Deus o que Deus exatamente faz. Ele leva anos para poder punir a pessoa, ele vai permitindo que a pessoa, ele tem ali a sua misericórdia, né? A sua misericórdia, e ele é longânimo, então ele permite que o tempo vá preparando a pessoa, vá transformando a pessoa, então ele tem a sua misericórdia derramada, e ele tem a sua longanimidade também, permitindo que isso mude. Mas chega um momento que é como se fosse um copo de água, ou cálice, como a gente ouve falar bastante, né? O cálice vai subindo até o momento que transborda. Então Deus é longânimo e ele é misericordioso. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos, meus amados. E aí nós já vamos para o versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, descanse eu, por maior que seja a angústia. Quando ele vier contra o povo, aonde ele está incluído, ele passou por tudo aquilo, né? Que nos destruirá. Ele está incluído ali, ó. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés com os das e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Eu não sei se eu me fiz entender no contexto dela, mas ela é maravilhosa. Por mais que você viva uma angústia, uma tribulação, confia em Deus. Ele é o Senhor, Ele vai com certeza tratar o nosso coração e cuidar de cada um de nós. Ele não perde o controle de nada, nunca. Nada, nunca. Nós vamos agora cumprir, com um certo rigor, a escola bíblica dominical. Então nós vamos para o primeiro assunto, e nós já vamos iniciar esse primeiro assunto aqui, meus irmãos, quando nós vemos que Abacuque, ele sofreu muito, porque ele viveu tudo aquilo, ele testemunhou toda a iniquidade do povo de Judá, ele participou de tudo aquilo, e como mensageiro de Deus, o que ele podia fazer era simplesmente clamar a Deus pelo socorro da nação. Não existia outra coisa a fazer. Né? A sua angústia, ela estava no fato de que Deus não agiu efetivamente contra a corrupção moral e espiritual do povo. Ou seja, ele queria que Deus lidasse com aquela situação e não que o povo tivesse autonomia para lidar com essa situação. Né? Então ele interpretou dessa maneira. Então a sua angústia ela foi muito grande nesse sentido. Então ele ficou ali meio que indignado pela falta de resposta de Deus diante do seu clamor. Isso está em Abacuque 1, versículo de 2 a 4. Né? O tópico 2 dessa lição mostra que a aparente indiferença de Deus, ela não existe. Porque Deus ali respondeu a ele, né? Respondeu a ele. Deus não ficou indiferente àquilo tudo. Né? O que ocorre, meus amados, é que por causa da sua misericórdia, ele foi longânimo. Ele permitiu que continuasse daquela maneira para que as pessoas tentassem por elas ali se resgatarem, se tornarem novamente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, né? Então, vem a nós, assim, neste momento, Cristo como uma mensagem de Deus de avivamento para nós, na nossa época. Então, da mesma maneira como naquele momento Deus esperava que eles voltassem e se avivassem naquela relação, hoje ele mandou Cristo para nós, para que nós possamos receber essa mensagem de amor e estar avivados nesta relação com Cristo. E nós vemos que não está acontecendo da mesma forma como foi, não está acontecendo, né? Cristo, ele veio e trouxe a mensagem de amor para quê? Para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Isso eu falo literalmente. Tem pessoas que não se preocupem com Deus, não se interessam por Deus, né? Então, meus amados, não se esqueçam que um dia ele vai responder a todos aqueles que o desprezaram, né? Lembre-se sempre que os ímpios, eles serão lançados no inferno, Salmos 9:17. Não podemos esquecer disso. Hoje eu estou tendo uma conversa com os irmãos aqui mais enfática, dizendo que o destino está traçado, o destino é certo. Se você não se relacionar com Deus, o seu destino está traçado. A justiça de Deus, ele virá sobre todos os homens. A justiça de Deus, ela virá sobre todos os homens. Então, temam o Senhor, e não é temer de medo, é temer de ser subordinado, é temer de ter reverência, é temer de ter relacionamento. É isso que nós falamos sempre, né? Bom, mas voltando a Abacuque, meus amados, nós vemos que a resposta não veio da maneira como ele esperava. Isso ficou claro, na verdade. E Deus, ele decide assim permitir que os caldeus, como nós já explicamos no começo, ou seja, os babilônios, né, eles venham contra Jerusalém devido aos seus pecados e à sua iniquidade. Né? Isso está em Abacuque 1, de 5 a 8. Né?
Então, tornou o Senhor assim, os caldeus a sua espada, né? Ou seja, o chicote dos céus para poder agir sobre o povo de Judá, né? O que levaria o povo de Judá a repensar um pouco nos seus atos, que já extrapolavam os limites da tolerância divina, né? Já estava mais do que extrapolado, o cálice já havia sido derramado no entendimento deste estudo que nós estamos fazendo hoje, que é o pecado, né? Isso está lá em Abacuque, né? Do versículo 8 e de 11 a 13. Nós vamos fazer essa leitura. Abacuque é um livro que tem apenas 3 capítulos, então é facinho de ler. Eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura em casa, vocês vão entender um pouco mais. É uma leitura difícil, é um estudo muito difícil, mas é uma coisa bastante coerente quando vocês entenderem, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu vou esclarecendo, né? Então, a aparente inércia de Deus nada mais era do que um tempo que ele estava dando para que eles se lembrassem de todos os alertas divinos, né? De todos os alertas divinos. Porém, o povo não se lembrou. O que está acontecendo hoje, meus irmãos? Deus ele está sendo longânimo, misericordioso, mas o povo não se lembra de Deus. O povo não está procurando Deus. E nós, por mais que nós falemos, por mais que nós insistimos, estejamos insistindo, o povo não liga, né? Ouvidos cauterizados, influenciados por pessoas do mundo, né? Mesmo tendo Deus mandado o profeta falar as suas visões ao povo, para alertá-los sobre seus erros e pecados. Com tudo isso, eles se mantiveram ali arredios em pecado, né? Merecedores do juízo de Deus. Então, eu costumo falar na psicoterapia, eu costumo falar sempre que decisões decidem destinos, né? Eu falo sempre isso. Decisões decidem destinos. Então, o povo está escolhendo o que vai acontecer com ele individualmente. Se você estiver no Senhor, se você estiver buscando o Senhor, você pode até sofrer a consequência, mas você estará em paz, porque você sabe da relação de Deus com você. Você pode sofrer também e passar por aquilo tudo, mas mesmo nesta sua angústia, você vai ter paz. E você vai ter a certeza que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Ele está fazendo da melhor maneira para resgatar o máximo de pessoas que Ele puder, porque é importante nós frisarmos aqui que Deus ele quer que todos se salvem. Todos se salvem. Ele não quer que um sequer se perca, né? E nós, meus amados, será que nós estamos realmente atentos com tudo isso, né? Fato é que o avivamento ele vem pela palavra de Deus. Nós estamos ao menos nos interessando por uma leitura bíblica, ao menos nos interessando por isso, ao menos, pelo menos nos interessando por isso, ou estamos interessados, como estamos aqui nessa sala hoje, ouvindo essas palavras e nos preparando para uma relação melhor com Deus. Muitos de nós já estamos numa idade que daqui a pouco ele nos chama, e aí ele nos chama para quê? Para esse juízo, e nós seremos justificados ou não? Nós seremos condenados, né? Então nós precisamos entender que tanto pelo ouvir, como pelo ler e entender, pelo estudar, pelo aprender, enfim, isto vai te trazer a fé, isso vai te trazer a fé, né? Essa fé tão desejada, essa relação que você quer ter realmente com Deus. Na verdade, ela nos prepara tanto para os dias bons, como para os dias maus. Sempre nós estaremos preparados se nós tivermos essa comunhão com Deus, né? E nós precisamos fazer isso, como fez Abacuque, como nós vimos na leitura lá. Ele contestou, ele perguntou para Deus, ele ficou ali naquele impasse com Deus, mas por fim ele caiu em si. Que Deus é soberano, que Deus sabe o que está fazendo, que Deus ele é cuidador, que Ele nos defende, nos protege e que Ele só quer o bem de todos. Mas que o seu juízo virá, como está escrito na palavra de Deus. O juízo virá. Nós é que temos que nos desvencilhar desses juízos, através dos nossos atos, atitudes, comportamentos. É assim que nós devemos fazer, né? Então essa fé tão desejada, ela é conseguida através do relacionamento com Deus e da leitura da palavra, de estudos, né? É ela, meus amados, que nos prepara tanto para esses dias bons e ruins, como eu já falei, né? Como eu já falei, né? Ouvir atentamente a Deus
é necessário para que nós possamos viver assim o avivamento verdadeiro, aquele avivamento espiritual que é muito pedido por ele e muito desejado por nós que somos verdadeiros cristãos, né? E assim nós poderemos continuamente desfrutar deste avivamento na paz de Cristo, continuamente. Não é por fatos que ocorrem que vai haver esse rompimento de relação. Nós precisamos, com essa aula de hoje, nós precisamos entender que Deus ele vai agir de várias maneiras. Às vezes ele vai usar uma pessoa, uma nação mais pecadora do que nós, ou do que, no caso da aula de hoje, de Judá, para poder fazer o juízo sobre esta nação, né? E em ambas as situações nós temos que estar continuamente na relação com Deus, tanto no tempo bom como no tempo ruim, né? No tempo bom como no tempo ruim. Nós vamos passar para o segundo assunto agora, que fala para nós que não é somente ouvir a Deus como nós falamos, mas também temer a Deus. E quando falamos isso, nós não falamos em ter medo. Isso eu falo fartamente para os irmãos. E vou repetir novamente aqui, como já falei hoje, é ter reverência, é ter humildade, é recebê-lo com certeza. E também, meus irmãos, não há avivamento sem temor a Deus. Não existe avivamento sem temor a Deus. Lembre-se que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, esse temor é a reverência. A reverência a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O Salmo 111, no versículo 10, nos fala sobre isso. Nós precisamos ter um estilo de vida que reverencie a Deus, que reverencie o Senhor, um profundo respeito pelo Criador, uma perfeita comunhão com as pessoas. Então nós temos que reverenciar a Deus e os seus estatutos, aquilo que ele deixou nas suas escrituras. Então nós precisamos conhecer as escrituras para poder agir de acordo com aquilo que ela ensina. A Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Dúvidas? Esclareça com quem sabe. Procure um pastor idôneo, uma pessoa confiável, né? Abacuque, meus amados irmãos, ele clamou ao Senhor para que ele avivasse a sua obra no meio dos anos e notificasse. Então nós estamos aqui fazendo o que hoje? Nós estamos aqui cumprindo o que Abacuque falou. Nós, no meio dos anos, durante os anos, o transcorrer dos anos, nós estamos aqui notificando os irmãos, os nossos pastores, os nossos irmãos, os nossos diáconos, os nossos obreiros, as pessoas que não são obreiras, mas que têm essa noção, sabem o que falar de Deus, estão aí notificando as pessoas, né? Ele clama ainda que em meio àquela ira, em meio à ira de Deus, que ele se lembre da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Então, que ele lembre-se da misericórdia. Então, ele clama também para que Deus seja misericordioso. E é isso que ele está sendo. Longânimo e misericordioso. Ele está dando oportunidades para que o mundo se arrependa e torne aos seus pés, né? Mas eu entendo ali, meus amados irmãos, que o juízo seria inevitável. Devido ao total desvio do povo, né? Devido ao total desvio do povo. Ele clamou a Deus pelo avivamento de Judá, né? E nesse clamor dele, ele fez 3 pedidos. Ele pediu para que Deus avivasse a sua obra, ele pediu para que Deus notificasse os povos durante os tempos, né? Durante os anos, né? E ele pediu também que Deus se lembrasse da sua misericórdia na sua ira. E assim, o profeta mostrou o que com isso? Ele mostrou muita esperança. Ele mostrou muita fé e otimismo. É o texto que nós lemos, Abacuque 3, versículo 17 e 19. Sem contar no capítulo 2, que ele diz que o justo viverá pela fé, né? O terceiro assunto, meus amados, desta nossa aula de hoje, deixa claro que o avivamento é uma questão de vida ou morte para nós. O avivamento é uma questão de vida ou morte, né? Porque se você conseguir estar vivo nesta relação com Deus, você vai ter a sua salvação. Você vai morar com Ele no paraíso. E se isso não acontece, haverá o caos na sua vida. A justiça de Deus, ela virá sobre você.
ela virá sobre você. Quando eu falo de caos na sua vida, eu falo se porventura você estiver aqui, quando nós formos passar por toda essa tribulação, a igreja arrebatada, e você tiver que passar por tudo que nos expõe a Bíblia Sagrada sobre essas coisas, meu irmão, deve ser uma coisa que vai nos trazer muito sofrimento, muito sofrimento. Ali ainda serão muitos salvos, mas vai nos trazer muito sofrimento. A consequência da nossa falta de relação com Deus, hoje que nós podemos e temos liberdade, ela vai se tornar tão branda que haverá muito arrependimento. Meu Deus, quando eu podia, eu não te ouvia agora. Eu ainda posso, mas eu estou passando por tanta coisa aqui, meu Deus. É difícil. É uma questão de vida e de morte. O clamor pela misericórdia, ela é diante da certeza do que da vinda de terríveis consequências do juízo divino. Terríveis consequências do juízo divino. Isto é de fato questão de vida e morte. Não há como contestar isso, né? E é por isso que Abacuque ele suplica, né? Ele sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, que está acontecendo hoje também, meus irmãos, tá? Se não houvesse misericórdia de Deus, todo o povo pereceria ao peso da mão do Senhor. Porque esse tempo que Ele está dando é para que nós, que já estamos firmes, nos afirmemos cada vez mais na presença de Deus através do que nós estamos aprendendo aqui hoje. E aqueles que não têm conhecimento, se por curiosidade ou por uma apresentação, você levar a ele essa aula, falar, olha essa aula, olha isso, olha aquilo, e ele entender esse tipo de relação com Deus, ele também vai ser salvo. Então, há necessidade da misericórdia de Deus e da longanimidade de Deus para isso, para que pessoas venham a ser tocadas pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, né? O peso da mão do Senhor é difícil demais para nós. Ele está com a mão sobre o seu povo, mas se essa mão pesar, o povo vai perecer, né? E Abacuque, ele sabia disso, né, meus amados? Ele sabia. Então ele fala para que Deus ouça as suas orações e o seu clamor, né? Ele tem que ouvir, ele pede que ele ouve o clamor, ouça o clamor, até mesmo das pessoas que pecam, né? Mas aquelas pessoas que pecam e se arrependem sinceramente. A pessoa tem que entender que ela precisa se arrepender de verdade, de uma maneira sincera, do fundo do coração. Como eu falei para os irmãos já, eu falei de Nínive, Jonas, até o rei vestiu vestes de linha, né? E se arrependeu, jogou terra sobre si, e se arrependeu verdadeiramente, foram salvos, né? Então, é aquilo, Deus, ele é misericordioso, mas a súplica de Abacuque, ela busca sempre a face do Senhor e busca que ele seja misericordioso cada vez mais. Nós vemos também o relato de Davi, que preferiu cair nas mãos do Senhor devido às suas muitas misericórdias. Olha, ele preferiu ser punido pelas mãos do Senhor devido às misericórdias de Deus na nossa vida. Ou na vida dele, no caso, nós estamos falando aqui dele, né? 1 Crônicas 21:13, para quem quiser ler sobre isso, né? Vejam também a percepção do profeta Jeremias, que era contemporâneo, né? Que foi contemporâneo de Abacuque, de Ezequiel, de Daniel, né? Que ele alertou que a misericórdia de Deus é a causa de que nós não seremos consumidos. Lamentações 3:22, né? E para finalizar, meus irmãos, atualmente, meus amados, nós podemos com certeza afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Endêmica, está em todo o mundo. Não existe para muitos o sentimento de vergonha, não existe para muitos o sentimento de pudor. A iniquidade, ela está institucionalizada. Institucionalizada, isso mesmo. Existe até apoio legal para isso, né? Foi instituído o aborto, o casamento gay, a ideologia de gênero e pior, meus irmãos, existem igrejas que se dizem cristãs e a pretexto de serem inclusivas,
permitem tudo isso. Hoje nós já temos a Bíblia inclusiva. Não comprem, meus amados. Hoje nós já temos até a Bíblia inclusiva. Aprovam estas abominações. A Bíblia inclusiva, ela não é a Sagrada Escritura do Senhor. Elas aprovam estas abominações, aceitando com isto toda a depravação moral. Toda a depravação moral. Como normal. Eles aceitam a depravação moral sempre como normal, na verdade. Eles alegam que Deus, ele é amor, né? Deus, ele é amor. E que ele não exclui ninguém. Totalmente fora do contexto bíblico. Deus, ele quer que todos se salvem. Mas se a pessoa não buscar o relacionamento e não estiver com Deus dentro do seu coração, o Espírito Santo dentro do seu coração, essa pessoa não vai ser excluída. Ela se excluiu. Decisões decidem destinos. Lembre-se sempre destas palavras, né? De fato, Deus não exclui ninguém, desde que devidamente vivendo o seu evangelho. Afinal de contas, Deus, ele veio para todos, meus irmãos. Ele estabeleceu que todos poderiam ser salvos e que não devemos e não podemos omitir a questão oposta mais claramente, tá? É a questão exposta, desculpem, a questão exposta de uma maneira muito clara, está lá em Hebreus 12:14, né? Nós não podemos omitir esta questão. Deus, ele veio para todos, amém? Ele diz assim, nesse texto ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então há necessidade da santificação, meus irmãos. Meus amados, certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9, versículo 7. Portanto, nós devemos orar, como o profeta Abacuque, na ira, lembra-te da sua misericórdia. Na ira, lembra-te da sua misericórdia. Amém? Nós encerramos a aula. Eu vou falar com os irmãos agora